Bom dia, meu nome é Islânia Ellen e eu vou falar sobre o tema argumentatividade dos referentes, o teor argumentativo das redes referenciais. Pois bem, eu vou começar introduzindo, falando sobre o conceito de referente. O que são os referentes? Então, referentes são certas palavras ou termos que são construídos ou inseridos e são retomados a partir de determinadas estratégias. Dessa forma, a gente tem o seguinte exemplo. Paulo foi ao cinema, ponto. Ele foi assistir Top Gun. Então, o ele aqui está se referindo ao Paulo, certo? O ele é um termo anafórico, é um referente de Paulo. Dessa forma, a gente tem dois tipos de referências. As referências endofóricas e as referências exofóricas. Eu vou dar um exemplo que é para ajudar no entendimento, para clarear mais. No caso, a gente tem Mark Zuckerberg, é o homem mais poderoso da internet. Há alguns dias, ele mudou as regras do Facebook. Pronto, o ele aqui, ele está se referindo a quem? A Mark Zuckerberg. Então, o ele é referente a Mark Zuckerberg. Então, nesse caso, a gente trata de uma referência endofórica. Por quê? Porque já está expresso na frase, entendeu? Tipo, a única coisa que ele fez foi retomar o termo antecedente, né? Que no caso é Mark Zuckerberg, mas já estava expresso na frase. Enquanto que a referência exofórica seria, no caso, Mark Zuckerberg. Por quê? Porque para a sua interpretação, o leitor ele tem que saber quem é Mark Zuckerberg, ele tem que ter tipo um conhecimento prévio acerca do Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, né? Então, a referência exofórica, ela remete meio que à exterioridade, né? Um conhecimento prévio mesmo. Dessa forma, os referentes, eles também estão relacionados à questão da anáfora. A anáfora, se vocês estão lembrados, né, é essa questão da retomada, né, da repetição, de lembrar, né? A anáfora, ela é um recurso coercitivo referencial que precede. Sendo assim, os referentes eles são importantes, né? Justamente nessa questão também da produção textual, certo? Tendo em vista que, assim, os problemas mais recorrentes, assim, nas produções textuais dos estudantes é essa falta de coesão, né? Essa incoerência e essa repetição de palavras. Então, os referentes, eles ajudam, né? Tanto na escrita, certo, dos alunos, quanto também na questão de desenvolver a argumentação, porque a gente vai analisar mais na frente, eu escolhi o gênero notas jornalísticas opinativas e vamos analisar dois textos, né, que é justamente desse gênero, notas jornalísticas opinativas, em que a gente vai perceber, né, como os referentes, eles ajudam, né, a construir a argumentação, certo? E a argumentação a gente sabe, né, que é uma habilidade muito pertinente, muito relevante, principalmente nessa questão da redação do Enem, né, que é voltada para os alunos do ensino médio, justamente nessa questão do Enem. Então, é interessante a gente trabalhar, né, esse tema, ele é importante por conta disso. Principalmente para formar um texto, né, coerente e com coesão. A coesão, no caso, ela não sei se vocês estão lembrados, mas a coesão é um recurso, né, que, na verdade, ela utiliza recursos, certo, que permite uma transição de frases, uma linearidade, deixa o texto harmonioso, digamos assim, certo? Apresenta uma sequência. E enquanto que a coerência é o que traz sentido no seu texto, né? Aquela coisa da questão do sentido mesmo.
Então, até porque assim, o texto, certo? O texto, ele não é só informação e entretenimento, né? A gente sabe que o texto, ele tem que ser composto, ou o texto, ele principalmente, ele transmite ideias, né? E pensamentos entre o escritor e o leitor. Então, o texto não são só palavras jogadas, certo? O texto, ele tem que ter uma construção de sentido, ele tem que fazer um sentido. Tem que construir um sentido. Então, agora a gente vai analisar, certo? Os dois textos, né, que eu escolhi. Então, o primeiro texto eu peguei do nosso livro de Linguística Textual e Argumentação, certo? E assim, tá na página 133 e 134 e tem como título: Bolsonaro se divide entre a mentira e a total falta de competência. Jair Bolsonaro não gostou da ideia de vetar queimadas no país por 4 meses para conter a devastação da Amazônia. Na noite de quinta-feira 16, ele criticou a medida e avisou: não assinei ainda, está previsto assinar. O presidente deve ter se confundido. O decreto com a proibição havia sido publicado naquela manhã e trazia sua assinatura. Às vezes é difícil saber se Bolsonaro está só mentindo ou se não tem a menor ideia do que está fazendo. Ao dizer que não havia assinado um despacho que já estava no Diário Oficial, o presidente fica dividido entre o atrevimento de ludibriar seus próprios eleitores e a total falta de competência para exercer o cargo. As balelas presidenciais poderiam ser apenas parte de uma retórica desonesta, mas elas também dão origem a políticas públicas delinquentes. O patrocínio oficial ao uso de medicamentos sem eficácia comprovada, como a hidroxicloroquina, é um exemplo disso. Contaminado pelo coronavírus, o próprio Bolsonaro tomou o remédio, o que sugere que ele realmente acredita no que diz. Em muitos casos, o despreparo do governo tende a ser mais perigoso do que a mentira. Então, a gente pode perceber aqui, nesse texto, né, os seguintes referentes. Esses referentes equivalem-se ao quê? A mentira e a total falta de competência. Quais são os referentes? Vou ajudar vocês a identificar. Então, para a mentira, a gente tem os referentes: o atrevimento de ludibriar seus próprios eleitores, certo? As balelas presidenciais, uma retórica desonesta. E para a total falta de competência, a gente tem os referentes: a total falta de competência para exercer o cargo, políticas públicas delinquentes e despreparo do governo. Então, esses referentes estão, se referindo a quem? A mentira e a total falta de competência. Então, como a gente pode perceber, o modo como esses referentes foram colocados aqui no texto, eles estão dando um ponto de vista, certo? De quem é esse ponto de vista? Do articulista, no caso Bruno Bogossian, acho que é assim que pronuncia. Está dando o ponto de vista dele em relação a quem? Quem é o alvo dessa opinião, desse ponto de vista? Bolsonaro, certo? Então, só para deixar claro que eu não falei no começo, mas as redes referenciais, né? As redes referenciais, elas são entrelaçamentos de sentidos, né, na construção dos referentes, que trazem o quê? Assim, trazem coerência no texto. Então, é como se as redes referenciais, elas fossem tipo conjunto de referentes, certo? Que dá sentido, né? Que ajuda na construção do sentido do texto e coerência. Então, esses referentes aqui, justamente, dá o ponto de vista do articulista, e é um ponto de vista, a gente pode dizer, né, negativo, acerca do Bolsonaro, né? A gente tem como Jair Bolsonaro como incompetente e Jair Bolsonaro como mentiroso. Então, de certo modo, a argumentação, né, nesses referentes, a argumentatividade dos referentes, eles persuadem, né,
usam da persuasão, na verdade, para fazer com que o outro aderira essa tese, né? Digamos assim, essa tese. Então, desse jeito, a argumentação dos referentes ela envolve para que você aderir a uma tese. No caso, essa tese aqui de que Bolsonaro é mentiroso e incompetente. Já no outro texto, a gente tem um texto não verbal, certo? Que é a imagem. E temos o texto verbal, né? Então, a gente vai analisar os dois, certo? Só que primeiro vamos ler o texto, né? Para Eugênio Aragão, escolha de Flávia Piovesan é tentativa de legitimar governo Temer. Para o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, o convite à jurista Flávia Piovesan para assumir a Secretaria de Direitos Humanos é a prova de que o governo Temer precisa de pessoas para legitimá-lo. A professora é benquista entre juristas ligados aos governos Dilma e Lula, e Aragão imagina que Flávia tenha aceitado o cargo por pensar, antes eu do que um aventureiro. Então, eu tirei a fonte, né, aqui, tá, do jornal O Estadão, escrito por Beatriz Bula. E esse texto a gente pode perceber os seguintes referentes. Então, para Flávia Piovesan, a gente tem os referentes, a professora, né, temos a jurista, e para o Eugênio Aragão, a gente tem um referente, o ex-ministro da Justiça, né? Então, assim, esse texto a gente também consegue identificar quem é o opinante. Quem é o opinante desse texto? Que dá a sua opinião sobre algum assunto. Nesse caso, é o Eugênio Aragão, certo? O Eugênio Aragão, ele é o opinante. Como é que a gente sabe disso? Tanto pela imagem, né? Pela imagem você dá para deduzir, porque depois eu vou explicar melhor a questão da imagem, mas primeiramente no texto, porque tem justamente essa parte, para Eugênio Aragão, você tá vendo que já tá indicando que vai ser ali uma opinião dele, né? Para Eugênio Aragão, ele é o opinante. E quem é o alvo dessa opinião? Flávia Piovesan. Flávia Piovesan é o alvo dessa opinião. Então, a gente pode... Então, assim, qual é a opinião, né, para Eugênio Aragão? Para o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, o convite à jurista Flávia Piovesan para assumir a Secretaria de Direitos Humanos é a prova de que o governo Temer precisa de pessoas para legitimá-lo. Aqui é a opinião dele. O que ele expressa da opinião dele, né? Enquanto que quais os argumentos, né? Tipo assim, que ele sustenta a sua opinião. Qual o argumento que ele utiliza? A professora ela é benquista entre juristas ligados aos governos Dilma e Lula. Aí Aragão imagina que Flávia tenha aceitado o cargo por pensar, antes eu do que um aventureiro. Então aqui é o argumento em que ele sustenta a sua opinião. Então você pode perceber que o modo como é feito, né, esse texto colocado os referentes, influi na argumentação, né? Principalmente em persuadir o terceiro, o outro, o auditório. Exatamente como a gente viu também nas aulas de linguística textual, né? Em que tem essa questão de persuadir aqueles que estão neutros, né? Que não tem posição. Então, a argumentação aqui tem essa função de... Na verdade, toda argumentação tem, querendo ou não, tem a função de influenciar, né? E então, vamos analisar agora a imagem. Então, por que eu disse que o Renato Aragão era um opinante que dava para perceber pela imagem? Porque se você prestar atenção nessa imagem, o modo como ele está articulando, né? Assim, com os dois dedos, dá muito essa ideia de argumentação mesmo, né? Dele estar argumentando, né? A expressão dele, entendeu? Dá essa ideia de persuasão, né? De influenciar o outro. Essa ideia de argumentação mesmo. Então, esses recursos, né, que estão
visuais, digamos assim, que estão presentes na imagem, dá essa ideia de argumentação. Então, bem, então, assim, a argumentatividade dos referentes, ela ajuda nesse quesito, principalmente em questão da redação do Enem, né? Mas acho que é isso. Obrigada pela atenção.